Uma mãe solteira em apuros não consegue arcar com o remédio da filha. Então, o solitário milionário CEO que estava atrás dela sussurra: "Deixe que eu pago." As portas automáticas da farmácia noturna se abriram com um suspiro enquanto Siena entrava, segurando sua filha de 7 meses, Maisie, nos braços. A bebê estava com febre, suas bochechas avermelhadas, úmidas de suor, e seu pequeno corpo tremia com gemidos fracos. A chuva havia encharcado o casaco de Siena, seu cabelo grudando em suas têmporas enquanto ela segurava uma receita dobrada em uma mão e balançava sua filha com a outra. Apenas um caixa permanecia atrás do balcão, com os olhos semiabertos de cansaço. A loja estava silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes acima. Siena deu um passo à frente. Sua voz tremia. "Oi. Eu preciso que esta receita seja atendida. É para minha bebê. Ela está com febre e infecção de ouvido." O técnico pegou o papel, digitou o nome do remédio e olhou para cima. 86,40 Siena assentiu lentamente e começou a vasculhar sua bolsa, retirando uma mão cheia de notas amassadas e moedas. Ela as alisou, contou uma vez, depois outra, com os dedos trêmulos e a respiração acelerada. "Eu só tenho 43, sussurrou. "Recebo meu pagamento na próxima semana. Mas ela precisa disso agora." Maisie soltou outro gemido rouco e agudo. Seus membros se contorciam inquietos e sua cabeça balançava contra o peito de Siena. O caixa suspirou. "Sinto muito, senhora. Não fazemos pagamentos parciais. Posso segurar a receita por 24 horas, se você quiser voltar." Siena permaneceu paralisada. Sua garganta ficou apertada por um segundo. Suas pernas fraquejaram levemente sob o peso de tudo. A febre de Maisie, os turnos que havia trabalhado sem descanso, a pilha de contas não pagas. E agora isso. Essa parede entre sua filha e o remédio de que ela precisava. "Eu não posso", começou, sua voz se quebrando. Tentou se recompor, piscando rapidamente. "Por favor, ela está queimando." O caixa ofereceu nada mais que silêncio. Maisie chorou novamente, mais alto desta vez. Desesperada e sentida, Siena apertou contra si, suas próprias lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Estou tentando", ela sussurrou para a filha. "Estou tentando, meu amor." Então, suavemente, uma voz veio de trás. "Eu pago. Deixe que eu me encarrego." Siena se virou, surpresa. Um homem estava a poucos passos atrás dela, alto, composto, vestindo um casaco escuro. Seu rosto era calmo, seus olhos, gentis. Ele olhou para o farmacêutico. "Por favor, prossiga com o pagamento total", disse. "Eu me encarrego disso." O técnico olhou entre os dois e começou a registrar a venda. Siena balançou a cabeça quase instintivamente. "Não, por favor. Eu não posso deixar você fazer isso. Você nem me conhece." A voz do homem permaneceu gentil. "Você não precisa conhecer alguém para se importar. Ninguém deveria ter que escolher entre dinheiro e a saúde de um filho." Algo em seu tom, firme e certo, cortou a tensão em seu peito como um fio de luz. Ele não a olhou com pena. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma bondade silenciosa e inabalável. Ela não sabia como responder. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. O farmacêutico entregou a ela o saco com os medicamentos. Ela o pegou com ambas as mãos, olhando para ele como se fosse feito de vidro. Maisie choramingou e depois relaxou levemente, sua bochecha pressionada contra o colo de Siena. Siena se virou novamente para o homem. "Eu não sei como te agradecer." "Você não precisa", ele disse. "Apenas leve-a para casa. Mantenha-a aquecida." Ela acenou com a cabeça, sua voz pequena. "Obrigada, de verdade." Ele sorriu gentilmente, mas não disse mais nada. Ela reuniu Maisie em um braço e a sacola no outro e se dirigiu à saída. Do lado de fora, a chuva ainda caía, mas de uma maneira diferente, mais suave de alguma forma. Ela parou sob o toldo por um momento, olhando para o rosto avermelhado da filha. Então, ela respirou, realmente respirou, pela primeira vez em semanas. Dentro da loja, o homem a observou sair. Quando a porta se fechou, ele alcançou o bolso do casaco e puxou um cartão de visita. Ele o entregou ao farmacêutico. "Se ela voltar, por favor, dê isso a ela." E então ele também desapareceu na chuva. A chuva havia diminuído para uma garoa quando Siena destrancou a porta do pequeno apartamento no porão que chamava de lar.
As paredes eram finas, o carpete estava desgastado e uma corrente de ar sempre encontrava seu caminho para dentro. Mas essa noite nada disso importava. Maisie agora estava dormindo, aninhada em seus braços, os gritos de febre substituídos por respirações suaves e regulares. Sienna deitou gentilmente em um pequeno colchão ao lado de sua cama, cobrindo o corpinho minúsculo da filha com um cobertor desbotado. Ela se sentou ao lado dela por um momento, alisando os cabelos úmidos da testa de Maisie, sussurrando promessas que nunca teve certeza se conseguiria cumprir. Quando finalmente abriu a pequena bolsa da farmácia, 2 frascos de remédio rolou para fora, um para febre e outro para infecção. Entre eles estava algo que ela não havia notado antes. Um cartão de visita. Callum Blake. Linha particular. Para quando você precisar respirar. Sienna olhou para o cartão. O nome soava poderoso, importante. A fonte era elegante, mas discreta. Seus dedos hesitaram sobre a palavra respirar e sua garganta se apertou. Ela colocou o cartão na mesa de cabeceira e foi até a pequena mesa da cozinha. Ali, sob a suave luz amarelada de uma lâmpada desalinhada, ela retirou um caderno desgastado e rasgou uma página da parte de trás. Ela não sabia o que dizer, na verdade, mas algo dentro dela precisava responder. Começou a escrever, sua caligrafia, trêmula mas firme. Caro estranho, você não me conhece. Talvez nunca me conheça. Mas esta noite você me ajudou a respirar novamente. Não só minha filha, mas eu. Você não me salvou. Você me lembrou que eu ainda importava. Obrigada. Ela pausou, olhou para as palavras e então dobrou a nota cuidadosamente, sem assinar. Na manhã seguinte, usou parte do seu dinheiro de compras para comprar um envelope branco simples e um único selo. Endereçou-o para a empresa no verso do cartão, Blake Holdings, escritório de Midtown. Deslizou na caixa de correio na esquina sem hesitar e virou-se antes que pudesse mudar de ideia. Do outro lado da cidade, em um alto edifício de vidro e aço, Callum Blake entrou em seu escritório no final daquela noite. O dia havia sido longo. Reuniões sem fim, conversas sem convicção e pessoas que sempre pareciam querer algo. Ele serviu-se de um copo d'água e sentou-se em sua mesa, afrouxando a gravata. Sua assistente havia deixado a nota para ele mais cedo no dia. Sem endereço de retorno, apenas marcado como pessoal. Ela havia permanecido no canto de sua mesa por horas enquanto ele se enterrava em números e contratos. Agora, com o escritório em silêncio, ele finalmente a abriu. Leu a carta uma vez, depois novamente, e mais uma vez. Quando terminou, pressionou o fino pedaço de papel contra a mesa. Ele leu em voz alta, as palavras grudando em sua garganta. Você não me salvou. Você me lembrou que eu ainda importava. Ele se inclinou para trás em sua cadeira, a carta repousando suavemente em sua mão, e de repente ele não era mais um CEO. Ele era uma criança de 8 anos novamente, deitado sozinho em um berço de um lar de acolhimento, seu peito sacudindo a cada respiração, febre queimando através dele. Ninguém vinha. Ele se lembrou da enfermeira que passou uma vez e disse, "Você vai ficar bem", antes de desaparecer pelo resto da noite. Lembrou-se de olhar para o teto, mal conseguindo chorar, rezando para qualquer um ou qualquer coisa que alguém, qualquer um, sussurrasse, "Deixe que eu me encarregue". Mas ninguém jamais fez. Até agora. Agora ele era essa voz. Ele havia dito as palavras que precisava ouvir durante toda a sua infância. De alguma forma, elas aterrissaram exatamente onde precisavam cair. Ele dobrou a carta mais uma vez, cuidadosamente, de forma precisa, e a enfiou na carteira de couro desgastada que mantinha no bolso do casaco. A foto de sua falecida mãe estava ali. Também estava o único cartão de aniversário que ele havia recebido quando menino. Agora essa carta se juntava a eles. Ele olhou pela janela, a cidade brilhando abaixo dele, a noite calma e expansiva. Por muito tempo, ele não disse nada, mas algo dentro dele mudou, algo como cura. A correria da manhã estava mais intensa que o usual, e os braços de Sienna doíam com o peso da bandeja de entrega. Uma dúzia de cafés equilibrados em 2 suportes, nomes rabiscados em tinta preta nas tampas plásticas, e um saco de café da manhã pendurado em seu ombro. Ela havia feito esse trajeto tantas vezes que quase conseguia navegar pelo edifício vendada. Atravessou as portas giratórias da Grant Holdings, acenou para o segurança e seguiu em direção aos elevadores. As paredes espelhadas refletiam seu cabelo levemente despenteado, as grandes olheiras sob os olhos e o leve batom que havia aplicado no banheiro dos funcionários lá embaixo. Ela pressionou o botão para o 27º andar.
As portas do elevador estavam prestes a se fechar quando uma mão se meteu entre elas, parando-as. Ela olhou para cima. Callum Blake entrou. Ele usava um terno marinho, sem gravata, o casaco pendurado no braço. Élégante, composto. Exatamente o tipo de homem que nunca precisaria olhar duas vezes para uma garçonete. Mas, quando ele se virou e a viu, seu rosto mudou instantaneamente do neutro para algo mais caloroso. Siena, disse ele, surpreso, mas claramente satisfeito. Não pensei que te veria de novo. Estou feliz por ter visto. Ela piscou. Você se lembra de mim? O sorriso dele se aprofundou. Não esqueço rostos. Especialmente aquel que me préoccupou. Houve uma pausa. Siena olhou para a bandeja em suas mãos. Estou apenas entregando café, disse ela em voz baixa. Ele assentiu. E eu estou apenas pegando o elevador. O silêncio entre eles era leve, mas significativo. Ela podia sentir o peso do olhar dele sem que isso fosse desconfortável. Você se juntaria a mim para uma xícara? Ele perguntou quando as portas se abriram. 5 minutos. Eu devo isso a você. Ela hesitou. Você não me deve nada. Não é caridade, disse ele gentilmente. Apenas gratidão por me deixar ajudar naquele dia. Ela hesitou, dividida entre a polidez e a praticidade. Os cafés tinham um prazo e ela estava na contagem do tempo. Ainda assim, algo na voz dele, sincera e sem pressão, aliviava sua tensão. Eu deveria levar isso para cima, murmurou, saindo. Claro, disse ele, sem insistir. Talvez da próxima vez. Ela assentiu, sem promessas. 10 minutos depois, quando a entrega foi concluída, Siena voltou ao saguão. Por um impulso, parou na cafeteria do prédio e comprou um café preto. Simple, forte. Pegou um guardanapo do dispensador e alcançou sua bolsa em busca de uma caneta. Cuidadosamente, escreveu uma única linha com sua caligrafia pequena e organizada. Você me ajudou a respirar. Talvez hoje isso te ajude a fazer uma pausa. Sem assinatura. Apenas uma mensagem. Ela levou a xícara até a recepcionista e deixou com o nome de Callum. Então saiu pela porta da frente e entrou na luz da manhã. No andar de cima, 1 hora depois, Callum voltou de uma reunião e encontrou a xícara em sua mesa. Sem nota, sem explicação. Apenas o leve calor ainda presente na manga de papelão e a caligrafia que o parou. Ele ficou sentado em sua mesa, olhando a mensagem no guardanapo, lendo-a 2 vezes, depois 3. Você me ajudou a respirar. Talvez hoje isso te ajude a fazer uma pausa. Ele sorriu. Não o sorriso educado que usava nas salas de reuniões, mas algo mais suave, privado, em um mundo onde tudo vinha com amarras, onde seu nome atraía inveja ou expectativa. Isso era diferente. Era real. Ele dobrou o guardanapo cuidadosamente e o deslizou na gaveta onde mantinha coisas pessoais. Um relógio de seu falecido mentor, uma foto de seu cachorro da infância, a carta anônima que ainda carregava daquela noite na farmácia. Por um momento, ele ficou ali em silêncio. Então pegou o café, deu um gole e finalmente permitiu-se pausar. O aroma de canela e baunilha pairava no corredor como uma memória suave. Risadas ecoavam fracamente do parquinho infantil, misturadas com o ocasional rangido de solas de borracha e o tilintar de um sino de brinquedo. Siena estava perto dos cabides, com os braços segurando um grande recipiente tupperware cheio de biscoitos feitos à mão, pequenos corações, estrelas e ursos cuidadosamente decorados com cores suaves. Ela não usava maquiagem. Seu cabelo loiro estava preso em um coque solto, fios caindo ao redor de suas bochechas. Havia sombra sob seus olhos, mas seu sorriso, gentil e paciente, era a coisa mais brilhante na sala. Ela colocou os biscoitos na mesa e se agachou ao lado de um menino pequeno que estava com o nariz escorrendo e as bochechas quentes de tanto chorar. Sem hesitar, puxou um lenço limpo do bolso e limpou suavemente seu rosto, murmurando palavras suaves o suficiente para acalmar uma tempestade. Você importa, ela sussurrou enquanto o menino chorava, pressionando o rosto contra seu ombro. Mesmo quando o mundo se esquece de você, você ainda importa. Callum estava parado um pouco além da porta, escondido no corredor sombreado. Ele não tinha ido lá para vê-la. Era para ser uma breve visita, parte de uma iniciativa de doação corporativa. Alguns minutos de fotografias com o diretor, entrega de um cheque e um sorriso para o informativo. Mas então ele a viu. Ele não se moveu, não falou. Apenas observou. C'est me fanfara, c'est m'apprend ça,
Sem performance. Apenas Siena sem maquiagem, com as mangas arregaçadas, cercada por um pequeno grupo de dedos pegajosos e olhos curiosos. Ela distribuiu os biscoitos um a um, lembrando nomes, agachando-se para se igualar à altura deles, rindo quando uma das crianças insistiu que ela mordesse um biscoito que havia decorado. Ela não tinha ideia de que alguém a estava observando. Ela nem sabe que está curando as pessoas, Calum murmurou para si mesmo. Não era apenas a maneira como ela se importava. Era a maneira como ela não precisava ser notada por isso. Uma garotinha subiu em seu colo com facilidade, como se tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Siena a ajustou instintivamente, cantarolando uma canção de ninar enquanto balançava ligeiramente. Quando outra criança tropeçou e caiu nas proximidades, ela estendeu a mão sem hesitar, puxando-a para perto e verificando seu cotovelo em busca de arranhões. Calum sentiu algo mudar dentro de seu peito, algo terno, algo antigo, algo não dito. Ele havia se acostumado a performances, grandes gestos, bondades públicas feitas para aplausos. Mas isso era sagrado. E era real. Siena terminou de distribuir os últimos biscoitos e começou a coletar os wrappers e guardanapos amassados. Ao se levantar para ir embora, uma pequena estrela de origami escorregou de seu bolso e caiu silenciosamente no chão. Ela não percebeu. Calum se aproximou apenas depois que a porta da frente se fechou atrás dela. As crianças ainda estavam ocupadas mastigando, a sala zumbindo com conversas inocentes. Ele se agachou e pegou a estrela de papel, delicada e marcada pelas dobras. Virou-a. Uma mensagem estava escrita dentro, suavemente marcada em uma caneta azul desbotada. Eu posso não ter muito, mas ainda tenho amor para dar. Calum exalou devagar. Em seu mundo de acordos de bilhões de dólares e ternos de grife, as pessoas falavam sobre o que possuíam, o que ganhavam, o que mereciam. Mas ela dava de um lugar de ter tão pouco. E de alguma forma, isso fazia com que significasse mais. Ele segurou a pequena estrela de papel em sua mão, fechando os dedos ao seu redor com cuidado, como se pudesse se dissolver se ele segurasse com muita força. Por um momento, ele não se sentiu como o CEO ou o benfeitor. Ele só se sentiu humano e, secretamente, irremediavelmente atraído por ela. Não pelo que ela parecia, não pelo que ela carecia, mas pela suavidade que ela oferecia ao mundo sem pedir nada em troca. Ele deslizou a estrela na carteira ao lado da carta que ela havia escrito, ao lado da primeira nota que o havia lembrado de como poderia ser a bondade. E quando ele saiu do orfanato, sabia que algo havia mudado. Ele não apenas a admirava agora. Ele estava começando a sentir algo mais profundo, algo que não tinha a ver com circunstâncias e tudo a ver com coração. Algo que o assustava da melhor maneira. A luz do final da tarde se espalhou pelo escritório da Grant Holdings, pegando a borda da mesa de Calum e pintando a sala de dourado. Siena estava sentada à sua frente, as mãos unidas no colo. Ela usava uma blusa simples e um cardigan com um botão solto. Sua trança havia se soltado com o vento. Ela parecia alguém tentando não ocupar muito espaço. Calum lhe entregou uma caneca de chá de camomila. É um pouco menos intenso, disse ele com um sorriso. Siena soltou uma risada suave. Você me conhece bem. Ele gesticulou para o assento da janela. Você gostaria de se sentar ali? É onde eu vou quando preciso pensar. Ela assentiu. A cidade se estendia além do vidro, todo movimento e ruído, mas ali estava quieto. Eles conversaram por quase uma hora sobre livros, sobre as novas manias de Maisie, como ela havia começado a fazer estranhos barulhos que pareciam cantoria. Siena ganhou vida ao falar sobre sua filha. Sua risada era real. Calum ouviu a maior parte, oferecendo ocasional comentário, cuidadoso para não interromper seu ritmo. Quando chegou a hora de sair, ela sorriu timidamente. Obrigada pelo chá e por ser gentil. Calum sorriu. Obrigado por dizer sim. Ela hesitou antes de sair, e quando a porta se fechou, ele notou uma pasta perto da cadeira dela. Curioso, ele a abriu, esperando encontrar faturas ou anotações de trabalho. Eram desenhos, delicados esboços a lápis. Crianças, na maioria. Maisie aparecia em vários deles, mas um o parou. Era a farmácia, ele segurando Maisie, com a cabeça repousada em seu peito, banhada em uma faixa de luz suave na parte inferior, em uma caligrafia tranquila. Você se tornou o lugar seguro de alguém. Talvez sem nem perceber. Calum se recostou, imóvel. Então, lentamente, ele emoldurou o desenho e o colocou sobre a mesa. Na manhã seguinte, ele a mandou uma mensagem.
Espero que Maisie esteja se sentindo melhor hoje. Ela não respondeu. No dia seguinte, o mundo é um pouco mais quente com você nele. Ainda sem resposta, mas ele continuou enviando mensagens. Fotos, citações, pedaços de beleza. Sem pressão, apenas uma presença tranquila e constante. Sienna le toda. Sorriu, às vezes chorou, mas nunca respondeu porque algo dentro dela havia começado a sussurrar novamente, aquela voz que ela conhecia muito bem. Você não é o suficiente. Você não pertence ao mundo dele. E então os sussurros se tornaram reais. Do lado de fora do café onde trabalhava meio período, ouviu duas colegas de trabalho rindo. Você ouviu que Callum Blake foi visto com aquela garçonete da nossa loja? Sério? Ela é doce, mas, quero dizer, vamos lá. Ela traz a filha para o trabalho. Não é exatamente material para reuniões. Sienna se virou antes que elas a vissem. Seu peito apertou. Naquela noite, enquanto Maisie dormia, as palavras ecoavam cada vez mais alto, a voz de sua mãe. Você não merece um bom homem. Ela se sentou na beirada do colchão. A mão de Maisie segurava um coelho de pelúcia, a febre diminuindo, a respiração dela estável. Sienna afastou uma mecha de cabelo da bochecha da criança. Você merece o mundo, sussurrou. Mesmo que eu ainda esteja aprendendo a acreditar que eu também mereço. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Callum. Maisie tem sorte de ter você. Espero que um dia você veja o que eu vejo. Sienna fechou os olhos. Ela não estava ignorando porque não se importava. Ela estava em silêncio porque se importava demais e porque uma parte dela ainda não conseguia acreditar que alguém como ele poderia ver alguém como ela e amá-la de qualquer maneira. Ela havia aprendido a sobreviver, mas não a receber. Não ainda. Então, ela permaneceu em silêncio, não para afastá-lo, mas porque seu coração ainda estava aprendendo a falar a linguagem do amor. Não merecido, não devido, não emprestado. Apenas amor, real e constante e esperando. A mensagem foi breve. Preciso aprender a me manter em pé antes de poder caminhar ao seu lado. Callum leu 3 vezes. Cada palavra parecia escolhida, deliberada, como se ela houvesse se sentado com aquilo, segurado, vivido dentro disso. Ele olhou para a tela muito tempo depois que ela se apagou, o silêncio de seu pentouse denso como neblina. Ele não respondeu. Sabia que não devia. Sienna não estava se afastando dele. Ela estava se encaminhando para si mesma. Então, ele a deixou. Mas deixar ir não significava desaparecer. 2 dias depois, Sienna pediu demissão do café. Inscreveu-se em um curso online de educação infantil, sobrevivendo com uma bolsa local e o pouco que lhe restava em poupança para cobrir os custos. Ela assou pão de banana, biscoitos de manteiga de amendoim, muffins de mirtilo. Vendeu-os no mercado de sábado e online por meio de um site artesanal que uma amiga ajudou a criar. Ela e Maisie caminhavam até o parque todas as manhãs, faça chuva ou faça sol. Sienna corria enquanto Maisie se divertia da cadeira de bebê. Ou ficavam sentadas sob árvores, compartilhando frutas e livros de histórias. A mudança não aconteceu de uma só vez, mas algo dentro dela começou a mudar. Uma tarde, ela ajudou uma senhora idosa a atravessar a rua e depois se agachou para amarrar seus cadarços soltos. A mulher colocou uma mão sobre o coração de Sienna e disse: Você se move como alguém que decidiu o que importa. Sienna sorriu. Ela ainda teve dias ruins, mas agora eles não a desfaziam. O que ela não sabia era que Callum ainda estava por perto. Ele nunca interferiu, nunca cruzou as linhas que ela havia traçado. Mas, às vezes, caminhava pela trilha externa do parque, com a gola do casaco levantada, seu olhar suave. Uma vez, ele se sentou em um banco quietamente, apenas para ouvir Maisie rir. Ele a viu erguer a filha, ajudando-a a andar pela grama e apontar para borboletas. Viu-a pegar lixo, ajudar estranhos, ouvir pacientemente as intermináveis histórias das crianças. E então, uma tarde, uma vozinha soou. Callum virou-se. Maisie no carrinho apontava diretamente para ele, com os olhos arregalados e sorrindo. Seguro, ela chamou novamente, balançando-se com reconhecimento. Sienna seguiu e congelou. Ela não tinha visto Callum em meses. Maisie se contorcia para sair. Sienna levantou, caminhando lentamente até ele. Ela te chama assim, disse ela calmamente. Quando está dormindo, quando está chateada, murmura seguro e se acalma. Callum não respondeu de imediato. Maisie estendeu os braços para ele. Ele hesitou, depois abriu os braços.
Ela se aninhou em seu peito como se pertencesse ali. Eu pensei que esse era o meu nome agora, ele sussurrou. Siena balançou a cabeça. Não para ela. O vento soprava através das árvores ao redor deles. Ela se lembra, Siena disse. Mesmo que fosse apenas um bebê, ela se lembra da noite em que alguém interveio quando ninguém mais o fez. Calum olhou para baixo, onde Maisie já estava com os olhos se fechando. Eu só queria que ela pudesse respirar. Você fez mais do que isso, Siena respondeu. Você lhe deu algo antes que ela pudesse se expressar. Um lugar. Uma pessoa. Ele devolveu Maisie com cuidado. Ela nunca esqueceu, Siena disse suavemente. E eu também não. A voz dela tremia, não de medo, mas de verdade, de algo não dito que vinha crescendo silenciosamente entre eles o tempo todo. Calum deu um passo para trás. Estou orgulhoso de você, disse ele. Você não apenas se levantou. Você se elevou. Siena sorriu. Eu tive alguém que me lembrou que valia a pena. Eles ficaram parados assim por um longo momento e, em seguida, caminharam em direções opostas. Não porque estavam se afastando, mas porque às vezes, mesmo depois de alguém ver você, você ainda precisa terminar de se tornar quem você quer ser quando eles o fazem. Maisie se mexeu nos braços da mãe, murmurando novamente, seguro. E desta vez, Siena não apenas ouviu sua filha, ela sentiu isso em seu próprio peito. Calum não apenas os ajudou a sobreviver, ele as lembrou. Elas eram dignas de serem salvas desde o início. O salão estava iluminado com luzes suaves, arranjos florais e mesas redondas cobertas por toalhas brancas. A faixa acima do palco dizia as mães se levantando. Uma noite para honrar a resiliência. Siena estava nos bastidores, as mãos úmidas de nervos, segurando com firmeza o cartão que havia reescrito 5 vezes. Ela nunca havia falado para uma multidão antes, não assim. Quase disse não, mas a carta de convite dizia, sua história pode ser a razão pela qual outra mãe escolha continuar. Essa era uma razão suficiente. Ela espiou através da cortina. As cadeiras estavam cheias. Doadores, líderes comunitários, voluntários. E bem no centro da primeira fila, em um terno marinho e camisa de colarinho aberto, estava Calum. Sua expressão estava calma, focada, mas seus olhos estavam falando com ela. Estou aqui. No momento em que seu nome foi chamado, a sala aplaudiu, e Siena caminhou lentamente até o palco, o som dos saltos ecoando suavemente contra os degraus de madeira. Ela ficou atrás do púlpito, ajustou o microfone e respirou fundo. Eu não sou uma palestrante, começou, a voz tremendo levemente. Não estou acostumada a holofotes ou microfones. Mas eu sei algo sobre batalhas silenciosas, sobre segurar uma criança doente no meio da noite e não saber como você vai passar pela manhã. A sala ficou em silêncio. Meu nome é Siena Hart. Sou mãe solteira de uma menina chamada Maisie. E não muito tempo atrás, eu estava em uma farmácia segurando ela enquanto queimava de febre e eu não conseguia pagar o remédio que ela precisava. Sua voz quebrou, mas ela não parou. Eu pensei que teria que sair daquela loja e simplesmente torcer para que ela ficasse bem, que ela sobrevivesse. Mas então um estranho se aproximou e disse, deixe que eu pago. Ela olhou para baixo, depois lentamente dobrou o papel e o colocou de lado. Aquela atitude salvou a vida da minha filha. Mas o que ele fez depois, a forma como não desapareceu, a forma como gentilmente me lembrou repetidamente que eu importava, mesmo quando eu não acreditava. Calum reluisia. Seus dedos entrelaçados em seu colo. Eu costumava achar que sobreviver era suficiente, disse Siena suavemente. Mas aprendi que a cura. A cura exige mais. Exige que alguém acredite em você antes que você acredite em si mesma. Ela pausou, sua voz ficando mais firme agora. Eu costumava passar por este mundo como se estivesse ocupando um espaço emprestado. Agora eu ensino minha filha que ela pertence aqui. E eu ensino a mim mesma a mesma coisa todos os dias. O aplauso começou lentamente, depois cresceu pela sala. Siena deu um passo para trás do microfone. Antes que pudesse voltar para seu assento, Calum se levantou e caminhou até o palco. A sala imediatamente ficou em silêncio. Ele subiu os degraus sem dizer uma palavra, encontrou-a no meio do palco e gentilmente segurou sua mão. No momento em que seus dedos se tocaram, parecia que o espaço entre eles desapareceu. Calum se virou para a audiência, sua voz baixa, mas clara. Eu pensei que a salvei, disse ele simplesmente. Mas a verdade é que elas me salvaram primeiro.
Porque quando você passou a maior parte da vida sentindo que ninguém vê o verdadeiro você, encontrar alguém que vê, muda tudo. Os olhos de Siena brilhavam, mas ela não chorou. Não naquela noite. Nesta noite, ela estava na luz, e não encolheu. Um ano depois, as estações haviam mudado 2 vezes e o ritmo da vida havia encontrado algo mais suave, algo constante. A pequena pré-escola estava na esquina de uma tranquila rua suburbana, com sua cerca de palha pintada de azul pastel, as impressões das mãos das crianças estampadas em todas as cores ao longo das placas de madeira. Risos ecoavam no pátio e pequenos sóis de papel pendiam nas janelas. Dentro, uma pequena placa na porta da frente dizia Little Roots Learning, onde cada criança pertence. Siena estava atrás de uma prateleira baixa cheia de livros ilustrados, organizando delicadamente uma fila de sapatos minúsculos. Seu diploma, recém-emoldurado, estava pendurado na parede perto da entrada. Bacharelado em Educação Infantil com honras. O prédio havia sido uma floricultura fechada. Agora estava vivo novamente, assim como ela. O que ninguém sabia além do proprietário e seu coração era que a entrada foi quietamente dada por alguém que nunca pediu crédito. O nome de Calum não estava em nenhum dos documentos, mas ele estava em cada canto do espaço. Sua fé, seu apoio discreto, a maneira como ele havia acreditado nela antes. Ela agora sabia como acreditar em si mesma. A escola fechou ao meio-dia naquele dia por um raro feriado prolongado. Siena dirigiu-se para casa com Maisie no banco de trás, falando animadamente sobre borboletas, hora do lanche e um menino chamado Theo que continuava comendo seus giz de cera. Seu lar estava à beira de uma pequena cidade, longe o suficiente da cidade para se sentir como um escape. Uma aconchegante casa de madeira com girassóis na frente e era ao longo da cerca. Um balanço na varanda que rangia quando o vento soprava da maneira certa. Sinos de vento feitos de conchas dançavam na brisa, preenchendo o ar com uma música suave. Maisie, agora quase com 2 anos, correu para fora do carro assim que parou. Mamãe. Segurou. Olha! Ela gritou, acenando para um pedaço de papel amassado no ar. Siena saiu do carro, limpando as mãos na saia. O que é, meu amor? Maisie correu até ela, quase tropeçando sobre seus próprios pés, e enfiou o papel em suas mãos. Era um desenho, um dos que Siena havia esboçado em um momento de calma uma semana antes, e então deixado sobre a mesa da cozinha, sem perceber que Maisie o havia levado. 3 figuras estavam sob uma grande árvore de carvalho, uma menina com cabelo encaracolado, uma mulher com coque e um homem de casaco longo segurando a mão da menina. Acima deles, scrawled em crayon, estavam as palavras minha família. Maisie apontou orgulhosamente. Essa sou eu, e esse é o seguro ponto. Da varanda, Calum apareceu, segurando um copo de chá gelado, óculos escuros empurrados para trás na cabeça. Ele estava assistindo, sorrindo. Seguro, é? Ele disse, descendo os degraus. Maisie correu em direção a ele. Ela correu diretamente para seus braços, e ele a levantou facilmente no ar, girando uma vez antes de puxá-la para perto. Eu pensei que esse era o meu nome agora, ele brincou. Você está mudando ele para mim? Maisie riu. Não. Você é seguro para sempre. Ele olhou para Siena então. Realme, au loup. Ela estava com o desenho em mãos, a brisa pegando a barra de seu vestido, a luz do sol transformando seu cabelo em ouro. Ele beijou o topo da cabeça de Maisie e sussurrou. Talvez eu não fosse seguro antes porque deveria ser o lugar seguro de alguém agora. Siena não disse nada. Não precisava. Ela se aproximou, envolvendo-os em seus braços, e pela primeira vez em sua vida, ela não sentiu que estava segurando apenas para sobreviver. Ela estava segurando algo inteiro, algo real, algo que era dela. Nem todos que precisam de ajuda são fracos, e nem todos com riqueza são fortes. Mas às vezes, quando 2 corações que estão silenciosamente se quebrando finalmente se encontram, uma família pode ser construída a partir dos pedaços. Tudo que leva é alguém corajoso o suficiente para sussurrar, deixe que eu me encarregue. Às vezes, um ato silencioso de bondade pode mudar tudo. Se a história de Siena e Calum te emocionou, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança. Na Soul Stirring Stories, acreditamos no amor, na resiliência e em segundas chances. Toque o botão de hype e inscreva-se para ficar conosco. Mais histórias de cura estão a caminho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Mantenha seu coração aberto. Você nunca sabe a vida que sua bondade pode salvar.